Glória a Deus, né? Boa noite, paz, igreja linda do Senhor Jesus. Meu boa noite para os irmãos que estão em casa, paz também. É um privilégio, né? Estar essa noite aqui trazendo essa pequena reflexão, né? Para toda a igreja do Senhor Jesus, que é para nós que somos a igreja, amém? E que essa noite o Senhor possa me usar como um instrumento e possa abrir os vossos corações para que o Senhor venha ministrar aquilo que Ele tem para derramar sobre nossas vidas. O tema da nossa palavra é chamados para viver a vontade de Deus. Vamos lá no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Amém? Todos encontraram? Vou dar mais um tempinho. Então vamos dar início à nossa leitura, em nome de Jesus. Que fala assim: E ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. Versículo 3. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até esse mesmo dia. Os filhos são rebeldes, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer que ouça ou que deixe de ouvir, pois são nação rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Não temas, ainda que a sarça e espinho se cerque, e tu habite com os escorpiões. Não temas as suas palavras, e nem te assuste com os seus rostos, porque são nações rebeldes. E tu, porém, lhe dirás as minhas palavras, que ouça ou que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Novamente o Senhor repete, quanto a ti, porém, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, como a nação rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, e nela estava um rolo. Estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrito, lamentações, suspiros e ais. Amém? Então aqui a nossa palavra, ela está falando de um profeta, né? De um profeta, aonde o Senhor chamou ele para fazer a vontade de Deus, né? Quando o Senhor chamou esse profeta, que o nome dele era Ezequiel, ele estava na Babilônia. Foi na Babilônia que Ezequiel recebeu o chamado de Deus, num momento turbulento, pois ele estava cativo juntamente com todo o povo de Israel. Quando o Senhor chamou Ezequiel estava cativo junto com o povo. Nesse momento, Ezequiel não estava passando por um momento de facilidade, estava passando por um momento de cativeiro. E mesmo assim, Ezequiel ouviu o chamado do Senhor. Quando o Senhor disse que ia levar ele às nações, a meio ao povo rebeldes, no momento que o Senhor chamou Ezequiel, ele deu todas as instruções para Ezequiel. Tudo que ele ia passar e tudo que ia haver. Mas também o Senhor prometeu a Ezequiel que estaria com ele. O Senhor jamais
deixou Ezequiel sozinho, mas ele deu aquela promessa que estaria com ele. E no momento que o Senhor chamou Ezequiel, que ele disse que daria o seu espírito, para ele se colocar de pé, foi no momento que o Senhor deu o espírito a Ezequiel. Muitas das vezes, quando nós estamos para baixo, nós não podemos fazer nada, porque nós precisamos receber o Espírito de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Só com o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que nós podemos fazer algo. Sem o Espírito nós não podemos fazer nada. Com o Espírito do Senhor, na vida de Ezequiel, ele foi capaz de passar por todas essas orientações onde o Senhor sugeriu a ele. E no momento o Senhor pediu a Ezequiel que não tivesse medo, pois o Senhor estava sendo bem claro que ia colocar Ezequiel em meio a uma nação rebelde. Haveria escorpiões e sarça aonde Ezequiel passasse. Mas novamente o Senhor também prometeu a Ezequiel que lhe daria algo para comer. E foi quando Ezequiel veio esse rolo. O que quer dizer esse rolo hoje? É a palavra do Senhor, é o alimento que o Senhor nos tem dado. A vontade de Deus é que nós se alimente da palavra de Deus para que nós podemos levar a nações. Hoje, tanto eu quanto você temos um chamado para viver a vontade de Deus. Quando se fala de chamado, é algo muito precioso que eu tenho na minha vida. É algo precioso, é algo que eu tenho vivido e é algo que eu sei que tanto eu quanto você podemos viver o chamado e a vontade do Senhor para nossas vidas. Hoje, se referindo a nós aqui, nós somos os profetas do Senhor. Todos nós aqui temos um chamado, todos fomos chamados para passar o mesmo processo que Ezequiel passou. E muitas das vezes nós podemos olhar para nós e dizer: será que esse chamado não foi só para Ezequiel? Será que esse chamado é para mim também? Mas eu já fui chamada, eu já estou sentada aqui na cadeira. Não, meu irmão. O Senhor também nos chamou como profeta para libertar uma nação, para levar a palavra de Deus sobre uma nação. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas ele também prometeu a Ezequiel que o Espírito estava com ele. E o Espírito está com quem? Com nós também. Nós temos o Espírito de Deus. Então vamos lá. O mesmo rolo que o Senhor falou que daria para Ezequiel, para que Ezequiel comesse, está para nós também. A palavra de Deus. Ele quer que nós se alimente para poder levar o alimento para o nosso próximo. Amém? Então, vamos lá. Nós, como profetas do Senhor, nós também vamos encontrar esses filhos rebeldes. Vamos. Nós somos líderes, nós somos profetas, nós temos discípulos, e nem todo mundo bate igual. Há diferença entre nós. Aquele discípulo que está correndo atrás de um processo de mudança na vida dele, e é o que Deus quer para ele. Mas também é o que Deus quer, que nós possamos não abandonar essas vidas, mas amar eles, porque nós temos o Espírito de Deus. E muitas das vezes até nós queremos ficar ferido com a atitude dos nossos discípulos, às vezes dos nossos pastores, por uma correção, mas isso não quer dizer que eles são os escorpiões, mas eles são aqueles que Deus colocou na nossa vida. E muitas das vezes nós temos que trabalhar. Eu creio que esse profeta, ele teve muito trabalho, mas também alcançou vitória, porque mais na frente a Bíblia fala sobre o vale de ossos secos. Mas nós também vamos alcançar com nossos discípulos. São preciosidade aos olhos de Deus. Então aqui você pode dizer: irmã Raimunda, mas esse chamado foi para Ezequiel.
Não, meu irmão. Chamado para viver a vontade de Deus foi mais homens. A Bíblia relata mais homens. Vamos lá mais no livro de Jeremias. Amém? É o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. O chamado de Jeremias. Para quê? Para viver a vontade de Deus. Posso ler? Vamos ler? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Senhor, no entanto, me disse: não diga não. Diga: não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, tu dirás. Não temas diante dele, pois eu sou contigo para livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na boca e me disse: agora pus a minha palavra na tua boca. Que nem eu estava dizendo: ah, irmã, mas esse aí é para Jeremias, é para Ezequiel, mas aqui tem Jeremias também, né? Jeremias também, o Senhor falou com ele quando veio a palavra do Senhor, dizendo para ele que antes que ele formasse no ventre da mãe dele, o Senhor já conhecia ele. E nós também. O Senhor já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes que nós saísse da madre, Ele nos santificou as nações e nos deu por profeta. Então, muitas das vezes, nós dissemos: ah, Senhor, isso não é para mim. O chamado não é para mim. Ser líder não é para mim. Subir aqui nesse púlpito e ministrar a palavra do Senhor não é para mim. Sabe por que eu falo isso para você? Porque muitas das vezes isso já veio no meu pensamento que não era para mim. Mas é para mim e para você, porque essa é a vontade do Senhor. Então, o Senhor, entretanto, me disse: não diga não, no passo de uma criança, né? Que aonde eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. E aonde Ele nos colocar para falar, nós vamos dizer, porque é Ele que vai dar a palavra na nossa boca. Nós vamos falar o que Ele quer, não é o que nós quer. Amém? E muitas das vezes isso vem como confusão na nossa mente, achando que é nós que vamos falar. Nós vamos falar porque o Senhor vai usar a nossa boca como instrumento, mas a palavra é dEle. A palavra é dEle. Não tema diante deles, pois sou contigo. Ó. E novamente o Senhor prometendo que Ele é conosco. Lá no livro de Ezequiel, Ele nos promete que Ele está conosco. E aqui no livro de Jeremias, novamente Ele promete que vai estar conosco. Querido, nesses dias, nesses últimos meses, eu creio que o Senhor está chamando a igreja dEle. O Senhor está chamando o profeta aqui nesse lugar. Talvez você esteja na dúvida, mas não tenha dúvida. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Não temas diante dele, pois sou contigo, né? Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na boca e me disse: agora minhas palavras estão na tua boca. Não tenha medo. Não tenha medo. Lá no seu Life Group, talvez tenha aquele discípulo abençoado do Senhor Jesus. A gente chama logo de abençoado. Que às vezes a gente pode olhar para ele e não acreditar. Mas você sabia que o Senhor tem colocado palavra na minha boca e na sua boca para falar, para tratar desse discípulo? Às vezes demora um pouco e às vezes o Senhor está nos até testando, ver se nós estamos mesmo no centro da vontade dEle, para viver a vontade dEle e fazer a vontade dEle.
Mas eu creio que quando nós acreditamos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós der continuidade, nós tiver a paciência e o amor de Deus no coração, Deus vai te dar discípulos. Esse discípulo vai fluir porque é Deus que está no controle de tudo. E também porque você está dando lugar para o Senhor fazer a vontade dEle na tua vida. Em nome de Jesus. E vamos para outro livro, só para encerrar. Novamente, mostrando no Novo Testamento, que é para você e para mim, novamente, a vontade de Deus, o chamado é para mim e para você, e essa é a vontade do Senhor. Já no Novo Testamento, quando Jesus estava andando pela terra, quando Jesus veio para nos salvar, Jesus tem outro chamado aqui, é o chamado de Levi. Já no Novo Testamento, depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto chamado Levi, assentado à coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou e seguiu. O Senhor fez o chamado na vida de Levi. Talvez as práticas de Levi não era prática agradável ao Senhor, mas Levi decidiu seguir o Senhor e abandonou tudo aquilo que ele fazia para viver a vontade do Senhor. Ele se levantou e seguiu. E Levi, ele fez um banquete na sua casa, e havia ali multidões, cobradores de imposto e outro que estava com ele à mesa. Levi, com certeza, quando ele seguiu Jesus, ele sabia que ele já não poderia viver mais a vontade dele, mas a vontade de Deus. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós não jamais vamos viver mais a nossa vontade, mas a vontade dele. É tanto que Levi, ele começou a fazer a vontade de Deus. Aqui fala que Levi fez um banquete em sua casa. Com certeza Jesus estava lá. E naquele banquete, foi os cobradores de imposto, né? Pessoas que faziam coisas erradas, mas ali Levi teve o prazer de fazer, porque era a vontade de Deus. Que ali Levi começasse a chamar aquele povo que não tinha o conhecimento de Deus. Quando nós, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, aceitamos o chamado de Deus para viver a vontade de Deus, nós passamos a vir na igreja, trazer pessoas que muitas das vezes a gente pode olhar, são pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E o principal, quando nós abrimos o nosso life group na nossa casa, glória! Quando ali está recheado de pessoas que estão ali para quê? Que dali é um banquete da palavra do Senhor. Ali aquelas pessoas estão sendo alimentadas, comparável aqui com Levi. Não importa se ele ainda não conhece Jesus, se ele ainda não é convertido, mas ali com aquele alimento, com a palavra de Deus, aonde o Senhor pede para que nós se alimente da palavra, vai sair da nossa boca o que, meu irmão? A palavra do Senhor, a palavra que Deus vai colocar na nossa boca. Aceite o seu chamado para viver a vontade de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Só viva a vontade de Deus. Como eu disse, o chamado para mim é algo muito precioso, porque além de quando o Senhor me chamou no mundo, que nem estava Ezequiel junto àquele povo que estava no exílio, eu também estava exilada. E quando o Senhor me chamou, eu vim para a casa do Senhor. Da casa do Senhor, eu
eu não fui chamada só para vir para a casa do Senhor. Sim, essa é a vontade de Deus, que nós estejamos na casa dele. Mas a vontade de Deus também é que nós faça a vontade dele, não só de ficar sentado, mas de se levantar para ir trabalhar na obra do Senhor, nas vidas. Essa é a vontade dele para a minha vida e para a sua. Eu vejo que na nossa igreja, o Avivar da Fé, tem grandes líderes de excelência, discipuladores, homens que estão decididos a viver a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que você cuide das vidas, cuide daquele que é do interesse dele. Amém? Não tenha medo, viva a vontade de Deus. Essa é a palavra dessa noite, em nome de Jesus.